programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Será votado em primeira discussão o projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal com o número 7.762/10, que altera a redação do inciso 3 do artigo 202 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 25/2006, com o propósito de ampliar o prazo para recolhimento do ITBI em relação a escrituras públicas lavradas em outro município e da outras providências. Será votado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Manuel do Pote, com o número 5.987/10, que proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvem maus tratos e crueldades de animais no âmbito do município de Nova Friburgo. Será votado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues, com o número 3.858/09, que dispõe sobre a instituição do Programa de Prevenção e Orientação à Gravidez na Adolescência, nas escolas públicas do município de Nova Friburgo e da outras providências. Será votado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Professor Pierre, com o número 3.083/09, que institui o Estatuto da Juventude de Nova Friburgo e da outras providências. Hoje também serão discutidas indicações dos vereadores Marcelo Verli, Manuel do Pote, Cláudio Damião, Marcos Medeiros, Isaac Demani, Reinaldo Rodrigues, Edson Flávio Coelho e Sérgio Xavier. Essas indicações tratam de temas como construção de rede de iluminação pública na estrada Condac, em Campo do Coelho, pista para esportes radicais, skate, patins e congêneres, ao lado do ginásio Ademar Combar, em Olaria. Instalação de torre de telefonia celular em Rio Grandina. Revitalização do bairro Jardim Ouro Preto. Construção de uma quadra de basquete em Muri. Veja agora na íntegra a sessão do dia 7 de outubro de 2010. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 19ª reunião da 4ª sessão ordinária. Solicito ao segundo secretário, vereador Reinaldo Rodrigues, que faça a leitura do expediente, por favor. Projeto de decreto legislativo da mesa diretora 8508/2010, prorroga a licença médica do chefe do Executivo Municipal por mais 15 dias. Projeto de emenda da Lei Orgânica, vereador Jorge Carvalho e outros, altera o artigo 80 da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto de lei do vereador Marcos Medeiros, institui o município de Nova Friburgo a campanha educativa para a higienização das sacolas reutilizáveis e da outras providências. Institui no município de Friburgo o título de servidor público padrão a ser concedido anualmente aos servidores públicos efetivos do município de Nova Friburgo e da outras providências. 8.482/2010, inclui no calendário do município de Nova Friburgo Semana da Cultura Evangélica. Dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento ao cidadão no Serviço Público Municipal de Nova Friburgo e nas empresas concessionárias e permissionárias de serviços regulados pelo Poder Público e da outras providências. Dispõe sobre a campanha educativa de combate ao uso de drogas ilícitas em eventos públicos promovido no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade do comércio em geral a efetuar a troca de produtos adquiridos em seus estabelecimentos todos os dias em que haja expedientes
no âmbito de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre desconto de 50% de pagamento de tarifa de água aos idosos acima de 65 anos, residentes no município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a realização de testes da saliva na forma em que especifica no âmbito de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a instalação de redutores de velocidade próximos aos estabelecimentos de ensino da rede pública e privadas sediados no município de Nova Friburgo. Cria o Instituto Histórico e Geográfico do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a contratação de seguro de vida e por invalidez permanente, total ou parcial, para integrantes do quadro de profissionais da Guarda Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a realização de campanha permanente de amamentação no município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o programa Memória do Esporte nos prédios públicos municipais de Nova Friburgo e da outras providências. Estabelece procedimentos e medidas de proteção para os casos de violências e ameaças contra o professor, diretor, inspetor de alunos da rede municipal e particular de ensino de Nova Friburgo. Indicações do vereador Marcos Medeiro: construção de quadra esportiva no Colégio Municipal Décio Monteiro Soares, instalação de um posto de policiamento no bairro Ponte da Saudade, instalação de um posto de saúde na localidade de Macaé de Cima, aumento do número de horários de ônibus que fazem a linha para a localidade de Macaé de Cima, instalação de quebras-molas na rua Teófilo Zarif, Nova Suíça, asfaltamento da rua Jorge Hamburgo, Colonial 30, Muri, disponibilização de médicos ginecologistas, neurologistas e cardiologistas nos pontos e unidades da rede de saúde pública do município. Indicações do vereador Edson Flávio: construção de escadaria no acesso a partir da rua Salvador da Rosa Canto, passando pela rua Leite até a rua Hélio da Silva Canto, no Nova Suíça. Implantação de serviços de transporte para deficientes no loteamento Jardim dos Reis, Nova Suíça. Implantação de ensino noturno fundamental e ensino de jovens e adultos na Escola Municipal São Judas Tadeu, no Nova Suíça. Conserto do muro no número 11 da Rua Salvador da Rosa Canto, Nova Suíça. Indicação do vereador Reinaldo Rodrigues: recapeamento asfáltico na Rua Novo Oriente, no Santo André. Votos de congratulações do vereador Marcos Medeiro com o senhor Fernando Batista de Oliveira pelo recebimento de sua carteira como corretor de imóveis, com o senhor Fábio Dermeval Ribeiro pelos serviços prestados à comunidade, do vereador Jorge Carvalho com a senhora Eliane Santos e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de profundo pesar do vereador Marcelo Verli com os familiares do senhor Oildo Correia de Azevedo pelo seu falecimento, com os familiares do senhor Aécio Ferreira da Cunha pelo seu falecimento, com os familiares do senhor Antônio Tavares pelo seu falecimento, com os familiares do senhor Antônio Medeiros pelo seu falecimento, do vereador Jorge Carvalho com os familiares da senhora Ricardina de Medeiros Gomes pelo seu falecimento. Resposta ao requerimento de informações, vereador Cláudio União: resposta ao requerimento de informação número 103/2010 com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito de serviços de coleta de lixo no município de Nova Friburgo, já entregue ao gabinete do vereador. Vereador Jorge Carvalho: resposta ao requerimento de informações número 151/2010, com o Executivo Municipal, requerendo cópia de todos os processos licitatórios em que as empresas Caminho Dourado, Agência de Viagens e Turismo Limitada, tenha participado, saindo-se assim vencedora no período entre janeiro de 2001 e junho de 2010, no âmbito de toda a administração municipal. Requerimento de informações do vereador Marcos Medeiro com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito da possível suspensão das atividades da creche Colmeia do Senhor pela falta de merenda escolar. Senhor presidente, está ali no expediente. Pela ordem, presidente. Pois, vereador Edson Flávio. Solicitar a inclusão do requerimento de informação que faço com o Conselho Tutelar de Nova Friburgo. Também, senhor presidente, gostaria de pedir que pudesse ser votado em regime de urgência, votação única, projeto de lei número 6.826/2010, que obriga as instituições bancárias a adotarem medidas para evitar o crime popularmente conhecido como saidinha de banco e da outras providências.
Senhores vereadores, mais alguma inclusão? Vereador Renato Bianco. Eu gostaria de fazer uma inclusão, um voto de pesar, voto de profundo pesar pelo falecimento do Dr. José Vieira da Silva, médico ortopedista desta cidade, que faleceu no dia 5 de outubro de 2010. Pois não, vereador. Senhores vereadores, portanto, a inclusão em pauta, de autoria do vereador Edson Flávio, requerimentos de informações, com o Conselho Tutelar de Nova Friburgo, e também um projeto de autoria que obriga as instituições bancárias a adotarem medidas para evitar o crime popularmente conhecido como saidinha de banco da outras providências. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria de solicitar também a inclusão na ordem do dia do projeto de decreto legislativo 8508, que foi lido no expediente, e também do projeto de emenda à lei orgânica 8507, que também foi lido no expediente. Pois não, vereador. Os vereadores, portanto, que aprovam as inclusões em pauta, permaneçam como estão, aprovados com um voto contrário. 2 votos contrários. Senhores vereadores, pois não, vereador. Alô, só justificar aqui uma questão de ordem com relação ao projeto 8507, que particularmente estou votando contrário. Pois não, já anunciei, vereador. 2 votos contrários. Sim, mas é porque foi em bloco. Estou justificando aqui especificamente o projeto 8507, que trata da alteração do artigo 80 da Lei Orgânica do Município. Pois não, vereador. Você também quer falar, vereador? Mesma forma também, senhor presidente. Mesmo motivo. Pois não, vereador. A única preocupação que eu tenho, senhor presidente, é que o projeto, por até 3 horas, não estava no sistema. Então, não pôde fazer a avaliação do projeto. Então, é a única situação que ele não estava, para que nós pudéssemos fazer a devida avaliação. O que eu temo é a votação de um projeto de modo tão rápido, se sequer estava no sistema, para hoje à noite. Não poderia fazer essa votação mais à frente, seria o mais ideal. Pois não, vereador. Vereador Jorge Carvalho. O requerimento do nobre vereador Marcelo Verli com relação à emenda de minha autoria e outros colegas é primeira discussão. Isso, primeira discussão. Tem que ter um interstício de 10 dias. Exatamente, vereador. No mínimo, 10 dias de segunda discussão. E um outro aspecto, senhor presidente, é com relação à solicitação do vereador Edson Flávio, do projeto 6826, de inclusão em regime de urgência, vereador. Nós estamos recebendo a informação da Secretaria da Casa que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o mesmo projeto. E existe a dúvida se nós não estamos legislando aquilo que já está em vigor como uma lei estadual. Se Vossa Excelência puder aguardar para que a Comissão de Justiça faça essa verificação, nós agradeceríamos, porque senão nós vamos votar aquilo que nós vamos sobrepor uma coisa que já está em vigor, aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, existe essa dúvida. Se Vossa Excelência puder, a Comissão de Justiça agradeceria. Alô. Eu entrei com esse projeto, eu não sei qual a data da entrada dele na casa, só para dar aí. 14 de abril de 2010. 14 de abril. Bom, mas eu preciso também entender que a comissão precisa analisar e fazer um trabalho com mais firmeza e segurança. Então, senhor presidente, mediante a isso, eu retiro o projeto para uma melhor análise da CCJ. Eu agradeço a boa vontade e a compreensão de Vossa Excelência. Tranquilíssimo. Senhores vereadores, portanto, dando início ao nosso expediente, analisando as matérias lidas pelo segundo secretário,
Em discussão, os votos de congratulações. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Senhor presidente, Pois não, vereador. fazer referência ao falecimento do Dr. José Vieira da Silva, um médico ortopedista que exerce as suas funções aqui no Nova Friburgo há 30 anos. Ultimamente, apesar da sua doença, ele continuou trabalhando, continuou atendendo os pacientes, ele não esmoreceu jamais, manteve a firmeza, sabendo da doença, sabendo do prognóstico. Eu acho que isso é um exemplo para todos nós. Ele, inclusive, eu tive a honra de tê-lo como candidato à Câmara Municipal, foi candidato a vereador pelo PMDB na eleição de 2004. Zé Vieira realmente foi um médico extraordinário e vai deixar muitas saudades aqui na nossa cidade. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam os votos de pesar permanecem. Pela ordem. Pois não, vereador. Também faço destaque aqui do voto de pesar que apresento com os familiares da senhora Ricardina de Medeiros Gomes, que vinha a ser a mãe do ex-vereador Paulo Gomes, nosso companheiro nesta casa, e sogra do também ex-vereador Célio Ivo da Costa Freitas. Então, esse destaque que faço, a homenagem que esta casa presta a dois ex-companheiros, e dona Ricardina era uma pessoa muito respeitada na sociedade friburguense. Não, vereador. Inclusive, eu solicito a Vossa Excelência que passe a ser signatário com esse voto, por gentileza. Perfeitamente, está à disposição dos colegas vereadores. Os vereadores que aprovam os votos de pesar permaneçam como estão. Aprovados. Resposta a requerimentos. Algum vereador? Senhor presidente, Pois não, vereador Cláudio Damião, de Vossa Excelência primeiro, gostaria de falar, ou atropelo Vossa Excelência? Se desejar se manifestar a respeito, eu gostaria de falar também, mas pode, fique à vontade. Palavra de Vossa Excelência, com permissão do presidente. Eu quero me manifestar com relação ao requerimento de informação que fiz sobre os serviços de coleta de lixo, o contrato com a concessionária EBMA, levando em consideração aqui o desconhecimento do contrato, porque a grande dificuldade que nós temos é de fiscalizar quando não se tem conhecimento de um contrato de concessão. Venho reclamando aqui já há algum tempo com relação ao serviço prestado pelas concessionárias, mas principalmente reclamado da ausência de fiscalização pelo poder concedente. A Prefeitura não fiscaliza absolutamente nada. Tem sido recorrente na omissão, na fiscalização dos serviços que ela concede. O ônibus de Nova Friburgo é um dos mais caros do Estado, o contrato não é cumprido, o diretor da empresa veio aqui e diz que não cumpre mesmo, e fica por isso, porque a Prefeitura não cumpre o seu papel de órgão fiscalizador. Fiz um requerimento de informação, as informações não chegam, diz que não sabe, não é a competência para responder, então é de um absurdo total. Então, me debrucei aqui sobre a questão da coleta de lixo, e formulei cerca de 14 perguntas simples. Qual o valor da outorga e como é paga a outorga? Se é mensalmente, se não é. Acho que a Prefeitura tem a obrigação de responder isso para a população e principalmente para o vereador que fiscaliza esse processo. Perguntei se há alguma dívida do município com a EBMA. Perguntei se há alguma dívida da EBMA, que é a empresa de coleta de lixo aqui do município. Também não responde. Perguntei em qual rubrica se encontram os valores relativos às receitas. Também não diz. Quer dizer, é uma total falta de interesse em esclarecer as perguntas que são feitas com relação ao contrato firmado com a empresa EBMA. Uma coisa, pelo menos, a gente conseguiu descobrir aqui no orçamento para o exercício de 2011, que o município pagará à empresa algo em torno de 10 milhões e 500 mil reais. Será transferido para a empresa que faz a coleta de lixo. E eu não estou nem discutindo se o valor é baixo ou se é alto. O que nós temos que entender
é que, se as informações vierem, eu poderei avaliar se os valores são excessivos ou se não são excessivos. Se são suficientes para cobrir as despesas com a empresa ou se são insuficientes. Se há dívida ou se não há dívida. Por que há dívida? De que forma esse contrato foi feito e se ele pode chegar às mãos do vereador, que eu gostaria, inclusive, de poder disponibilizar com todo mundo. E as 14 informações solicitadas, elas não são respondidas. São evasivas, apresentam uma certidão, mas o conteúdo das perguntas, eles não me foram passados, vereador Jorge Carvalho. E eu fico desapontado, porque isso rodou de secretaria para secretaria, e parece até o sistema cachorro, porque vai de um para o outro e ninguém responde absolutamente nada. Não estão deixando de responder para mim, não, estão deixando de responder para a população de Nova Friburgo com relação ao serviço prestado por uma empresa concessionária, que o prefeito, a prefeitura, os seus secretários têm a obrigação de fiscalizar. E nos cabe fiscalizar a ação do prefeito e dos seus secretários. Mas, para fazer isso, nós precisamos das informações. E as informações não chegam. E o prazo também de cumprimento das respostas, eles são elásticos, vão toda a vida. A gente pede uma informação, fica toda a vida para chegar a informação. E aí, quando a gente recebe no gabinete o formulário, pensando que as informações vieram, elas não vieram. Ao secretário, ao procurador, a não sei quem, e nada. Nada, não diz absolutamente nada com relação ao que foi perguntado. Então, isso é um descaso. É um descaso, é um absurdo, é um assinte. Eu faço aqui essa fala, senhor presidente, vereador Jorge Carvalho, porque eu espero, e já fiz essa solicitação, que, no mínimo, as informações que nós requeremos à prefeitura, sejam quais forem as secretarias, elas cheguem na conformidade daquilo que foi perguntado. Se nós vamos utilizar isso do ponto de vista de fiscalização, ou se aquilo vai atender ao ponto de vista de que o contrato está sendo cumprido, são consequências das respostas que vierem, mas elas precisam chegar, e não chegam. Para não encerrar, eu vou lhe passar aqui, vereador. Vossa Excelência gostaria de falar a respeito também? Não, vereador, ele vai falar sobre o dele, porque ele disse que o do senhor... Perdão, entendi que Vossa Excelência gostaria de falar a respeito. Que eu também recebi o requerimento de informações, mas como o de Vossa Excelência era o primeiro aqui na lista... Na ordem de... Perfeito. Não, eu estou fazendo aqui esse desabafo porque tem sido constante. Não é a primeira vez, não é o primeiro requerimento. E quando se trata de concessionárias, há um vazio no Executivo. Ninguém sabe de absolutamente nada, não responde nada. Não estão deixando de responder só para mim, estão deixando de responder para essa casa. É um desrespeito com os vereadores e, acima de tudo, um desrespeito com a população. Eu encerro a minha fala, senhor presidente. Vereador Jorge. Senhor presidente, com relação a esse requerimento de informações que eu recebi também do município com relação aos processos licitatórios envolvendo a empresa Caminhos Dourados, agências de viagem e turismo limitado, a documentação está em meu gabinete, eu estou devolvendo à secretaria para que seja remetido ao Executivo e venha por cópia, porque foram encaminhados originais para que fosse tirado cópia aqui na casa. E a casa não tem condições de tirar a cópia. São muitos documentos e nós precisamos averiguar a real situação desses contratos. Então, eu faço aqui, peço que conste em ata, senhor presidente, que eu estou devolvendo à secretaria todos os processos da forma que chegaram para que eles sejam enviados por cópia, para que possamos, então, fazer a análise das informações que precisamos. Requerimento de informação de autoria do vereador Marcos Medeiros. O Executivo Municipal requer informações a respeito da possível suspensão das atividades da creche Colmeia do Senhor pela falta de merenda escolar. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, foi tratado deste assunto nessa egrégia Casa Legislativa a preocupação dos pais, dos alunos, dos funcionários, de toda a comunidade que está agregada à Colmeia do Senhor, público e notório. Foi decidido um prazo e eu solicitei à secretaria para verificar se já houve a sanção desta lei. Então, eu peço um pequeno tempo para que a gente possa ter essa informação que está sendo levantada nesse momento na Secretaria da Mesa.
É óbvio que as crianças, os pais, os funcionários, toda a comunidade envolvida na questão tem interesse que o quanto antes possa executar e possa acabar com esse problema de uma vez por todas. Então, estou pedindo, eles estão fazendo a verificação desse momento. Se eu quiser, vereador, então eu retorno depois para vocês. Tem um outro de autoria do vereador Edson Flávio, ele fala, depois eu volto a Vossa Excelência, então. Pode ser? Bom, pode ser. Requerimentos de informação de autoria do vereador Edson Flávio. Senhor presidente, requer na forma regimental que seja encaminhado o presente requerimento de informações ao Conselho Tutelar de Nova Friburgo. Sirva no presente para requerer ao Conselho Tutelar de Nova Friburgo que informe o número de atendimentos relacionados a 1. Dependência química, 2. Maus tratos, 3. Negligência familiar, 4. Abuso sexual, 5. Abandono, 6. Necessidade de creche, 7. Outros. No período de 1º de janeiro de 2009 a 1º de outubro de 2010. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, esse pedido de informação que faço é para depois encaminhá-lo à Comissão da Criança e Adolescente desta casa, da qual eu faço parte e presido, porque tem chegado notícias, tem saído nos jornais um grande número de atendimentos com relação à dependência química, maus tratos, abuso sexual, por que não dizer também a pedofilia, em nosso município. Mas essas são informações que nós temos vagas, né, muitas das vezes não sabemos o fundo de verdade, e esse pedido de informação, esse requerimento de informação que eu faço a esta casa, é justamente para que o Conselho Tutelar nos informe, ou se o Conselho Tutelar julgar necessário, que busque outros órgãos, e nos informe em quantitativo o número de casos que chegam àquele órgão de atendimento a dependentes químicos, maus tratos, negligência familiar, abuso sexual. Mas eu quero saber, desde o dia 1º de janeiro de 2009 até agora, dia 1º de outubro. Após receber essas informações, nós poderemos, com certeza, analisar como está o quadro do atendimento à criança em Nova Friburgo, uma vez que chega essa informação, e está sendo publicada nos principais jornais, da interdição da casa de passagem, sai no jornal o Globo agora do dia 26/9, crianças abrigadas em casa de passagem em Nova Friburgo serão removidas, justiça transfere menores e esvazia casa de passagens. Há informações de menores do município que, por não encontrar atendimento na área de dependência química, estão sendo encaminhados para outros municípios. O atendimento que é feito pelo governo do Estado, existe uma fila muito grande e não se consegue o atendimento prioritário para esses adolescentes e jovens. E, no caso, nós temos que trabalhar, evitar com que isso aconteça e ter medidas que possam intervir nessas situações. Então, o pedido de informação ele é bem objetivo, e eu espero que as informações também cheguem bem objetivas, e até mais do que eu estou pedindo, que é números, quantos atendimentos são feitos, para nós também analisarmos o quadro de conselheiros tutelares se é o suficiente, né, o quadro de pessoas que atuam dentro do Conselho Tutelar, se são suficientes para analisar, responder com o tempo necessário a todos os pedidos que chegam àquela instituição. Então, senhor presidente, eu peço que essa douta casa possa aprovar, e espero também que a resposta chegue a mim no tempo previsto pela lei. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Já tem? Senhor presidente, pela Vamos lá, vereador. enquanto Vossa Excelência aguarda ali o posicionamento do nobre vereador Marcos Medeiros, eu gostaria de comunicar, em resposta à solicitação do vereador Cláudio Damião, eu estive hoje com o engenheiro Berbert, da Prefeitura, que gerencia a questão dos projetos especiais, especificamente sobre a questão da verba da creche do Alto Floresta. E ele estava me explicando que, tecnicamente, existe uma dificuldade no terreno desapropriado, conforme eu já havia noticiado aqui, mas ele me passa esse valor oficialmente, que, tecnicamente, o terreno destinado e desapropriado pelo município para a construção da creche exige um trabalho de engenharia acima dos recursos constantes do convênio e da verba liberada pelo governo federal. E eles estão
readaptando o projeto para solicitar a prorrogação do prazo da aplicação desses recursos, tendo em vista os problemas técnicos encontrados na área destinada. Então, logo esteja concluído, ele irá informar esta casa e eu trarei aqui a resposta para a indagação de Vossa Excelência. Por outro lado, eu questionei se poderia, conforme a população solicita, usar esses recursos para adquirir uma casa que já lá existe na localidade e que poderia abrigar a creche. E ele disse que, dentro da forma de convênio, a desapropriação é inviável desse imóvel, porque especificamente é para a construção, num valor repassado pelo governo federal, com contrapartida do município. Os recursos constantes na conta da prefeitura são insuficientes para a atuação naquele terreno da forma que ele se encontra hoje. Então, a prefeitura está tentando readaptar o projeto e, até se for o caso, conseguir uma outra área dentro do orçamento dos recursos disponíveis para a execução da obra. Gente, só dentro desse assunto, vereador, pedir a Vossa Excelência que acompanhe esse processo de perto, porque ele vencia em dezembro do ano passado e está muito próximo de vencer novamente, e a gente tem que analisar a possibilidade do governo federal estender o prazo novamente ou não. Quer dizer, se for o caso de não haver a possibilidade de extensão do prazo, dialogar com a comunidade e optar por alguma alternativa que seja viável, mas que utilize os recursos, porque com a contrapartida do município vai a mais de R$500 milhões. Quer dizer, é uma necessidade daquela localidade, é um valor expressivo, pode não atender definitivamente ao montante da obra, mas até que o governo municipal possa, de alguma forma, também alocar um valor maior, porque eu falo em função daquela localidade ser tão carente com relação a esse processo da instalação de uma creche. Vossa Excelência permite, Vossa Excelência tem toda a razão, a preocupação dos recursos disponíveis, não adianta começar a obra que o recurso não vai atender à necessidade. Então, tecnicamente, eles estão fazendo as ponderações ao governo federal no sentido da prorrogação do prazo e até da remodelação do projeto ou a aquisição de uma nova área. O Dr. Berbert está atento a esse prazo e vai nos manter informado nesse sentido. Vereador Marcos Medeiros, a Excelência ainda tem 3 minutos. Recebi a informação da Secretaria da Mesa que o valor repassado para a Colmeia do Senhor, que tem como presidente o Jamil Inácio Salim Júnior, foi majorado em R$37 mil e foi sancionado ontem e deve ir à publicação amanhã. Então, tendo como esses dados, eu solicito, a priori, a retirada do requerimento de informação. Se assim não for feito, futuramente eu reapresentarei essa proposição. Fique à vontade, vereador. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo pedido de informação, agora até pela retirada. Nós estivemos também acompanhando esse processo de perto. Tivemos várias falas com a secretária de Educação, a professora Lidy Porto, até mesmo com o próprio Jamil, no sentido de viabilizar esse impasse que havia entre a instituição e a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, mais propriamente dita a Secretaria Municipal de Educação. A gente fica feliz que isso está chegando a um bom resultado e aquelas crianças ali naquela comunidade, que são atendidas pela creche Colmeia do Senhor, sejam atendidas. Entendo até que deva ser revisto essa questão das subvenções que são enviadas a algumas instituições, porque o trabalho que elas prestam é um serviço muito custoso, oneroso, né, e não se pode parar. Então, eu parabenizo até o governo municipal por essa readequação que faz com que aquelas crianças sejam atendidas do Rui Sanglar, ali do Santo André, do Jardinlândia, aquela região ali em volta, Duas Pedras, Lazareto, permaneçam atendidas por aquela instituição tão importante para o nosso município. Obrigado por vossa fala, professor Pierre. Fique à vontade. Vereador Marcos, eu gostaria até de fazer um agradecimento ao prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, porque na semana passada eu entrei em contato com a Colmeia do Senhor. Eles haviam me falado dessa situação, que ainda não havia sido sancionada a lei. Eu imediatamente liguei à prefeitura e consegui falar com o prefeito, que me atendeu muito bem, e solicitei a ele que desse celeridade na sanção do referido projeto.
o prefeito, de modo muito cordial, assim o fez, e o projeto já vai à sanção, já foi à sanção, amanhã vai à publicação. Então, fazer aqui o elogio, o agradecimento, a sensibilidade do prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Obrigado. Só a fala está terminando, vereador. Conclua. Eu fico feliz por ter a prefeitura se sensibilizado, a Câmara também, não obstante a sensibilização dessa problemática que a comunidade passa, e uma vez preenchida essa lacuna e resolvido esse problema, com certeza terão outros para que nós possamos enfrentar da mesma forma, com a mesma galhardia e sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cidadão. Parabéns à Prefeitura, parabéns à Câmara, e que essas crianças possam serem formadas homens e mulheres de bem no dia de amanhã, no futuro e assim sucessivamente. Portanto, senhores vereadores, retirado o requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros. Vereador Cláudio. Presidente, eu não sei se haverá, mas caso haja, eu gostaria de me inscrever para a hora livre. Ok. Senhores vereadores, daremos início à nossa ordem do dia com a discussão única do projeto de autoria da mesa diretora que prorroga a licença médica do chefe do Executivo por mais 15 dias. Prorroga a licença para tratamento médico ao chefe do Poder Executivo. Fica prorrogada até o dia 21 de outubro do corrente, a licença concedida através do Decreto Legislativo 324, de 28 de 9 de 2010, e prorrogada pelo Decreto 325, de 30 de 9 de 2010, para tratamento médico do excelentíssimo senhor Heródoto Bento de Mello, digníssimo prefeito municipal, na forma do atestado médico. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrários. Sala das sessões, assino os vereadores que compõem a mesa diretora. Vereador Jorge Carvalho, parecer da comissão, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria inicialmente, se Vossa Excelência permitir, o parecer do presidente da Comissão de Saúde da Casa, ilustre vereador, companheiro de partido, doutor Renato Abirrame. Eu até gostaria de, mesmo ritmo do vereador Jorge Carvalho, pedir a Vossa Excelência que pudesse trazer de forma oficial para todos que nos assistem até pela TV Câmara, uma vez que já foi noticiado no Jornal Vai da Serra, da visita que o senhor fez, juntamente com o vereador Renato Abirrame, o vereador Isaac Temani, ao hospital está internado o prefeito doutor Heródoto Bento de Mello, que trouxesse para nós, para esta Casa Legislativa e para todos aqueles que nos acompanham, as informações oficiais, reais, do que está acontecendo com o chefe do Executivo. Então, Renato, quer falar primeiro? Fica à vontade. Posso falar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, ontem eu e o presidente Sérgio Xavier, e também acompanhado do vereador Isaac Temani, que coincidentemente estava fazendo a revisão do carro dele em Niterói, ele ligou ao presidente e, sabendo da visita, ele quis ir também, quis nos acompanhar, e foi conosco. Marcamos às 14 horas, chegamos lá, no hospital, que, aliás, o hospital a gente já conhecia, um hospital de ponta mesmo, no Rio, apesar de antigo, funciona muito bem. E eu fiquei surpreendido com a situação clínica do prefeito, porque nós tínhamos informações muito parciais, muito fragmentadas. As informações eram que ele tinha sofrido uma queda na Suíça ao carregar as suas malas e tido um traumatismo crânioencefálico com um hematoma no crânio. E não tínhamos informações concretas em relação à situação dele. Havia muito boato, ele teria tido um AVE, acidente vascular encefálico, e, por resultante disso, ele ter aquela queda. Mas, na realidade, o que nós vimos, e por surpresa, porque eu estava acompanhando por telefone, através das informações do secretário-geral, o senhor Braulio Rezende, e que ele, quando ele chegou no hospital, ele não estava bem, ele fez uma viagem longa, ele estava desnutrido,
desidratado, com alterações de eletrólitos, baixa de sódio, potássio, cloro, e a desnutrição era significante. E em uma semana de hospitalização, com os cuidados adequados, muito bem cuidado, por sinal, ele recuperou praticamente todas as suas funções, estava lúcido, orientado, no tempo e no espaço, sem alterações cognitivas nenhuma. Ele conversou conosco normalmente, estava, inclusive, perguntando sobre acontecimentos que ele tinha assistido na televisão, mostrando a ligação dele com os fatos atuais, perguntou pela cidade, ele movimentava normalmente todos os membros, não havia sequela nenhuma neurológica, e apenas um pouco depauperado em função, naturalmente, da desidratação que estava sendo corrigida. Foi obrigado a ser feita uma gastrostomia, e eu tinha uma dúvida pelo motivo, porque normalmente não se faz isso, se coloca uma sonda através do nariz, uma sonda chamada sonda enteral para alimentar. Mas não foi possível, porque ele tinha um desvio de septo muito grande, a introdução da sonda foi impossibilitada e se optou, logicamente, por um procedimento comum, corriqueiro, que se faz, que é uma sonda no estômago, através de um tubo com alimentação sendo feita dessa forma. Mas ele ontem já tinha voltado a se alimentar por via oral, alimentação normal, alimentação naturalmente compatível com o estado, e em 2, 3 dias está programada a retirada da sonda e a alta do paciente. Ele vai ficar uns dias no Rio e vai voltar em plenas condições, inclusive de saúde mental, tranquila, não há alteração nenhuma cognitiva, isso nós constatamos lá, e nem física, não vai restar nenhuma sequela. Ele vai demorar um pouquinho para se recuperar, para voltar à forma antiga, mas em 15 dias, os 15 dias, a meu ver, são suficientes para que ele possa retornar às suas atividades como prefeito da nossa cidade. Gostaria também, senhores vereadores, na qualidade de presidente que fui, acompanhado pelo médico Dr. Renato Abirramer, médico conceituado, fiz questão de convidá-lo por ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa conceituada na nossa cidade. E se não bastasse todos esses atributos que são inerentes à figura do Dr. Renato Abirramer, que tem uma longa e vasta história escrita no município de Nova Friburgo, é também presidente da Comissão de Saúde desta casa, atuando aí todas as vezes que foi solicitado com bastante presteza e competência. Então, fomos acompanhados, como ele disse, encontramos o vereador Isaac Demânio na cidade de Niterói, que também quis nos acompanhar e foi até lá e pudemos, até pensei que fosse ter alguma restrição, como eu tinha combinado com a família, queríamos 2 vereadores, mas o prefeito estava tão bem disposto que não houve problema nenhum, sua esposa estava lá, o filho, o secretário-geral. Tivemos cerca de 40 minutos a quase 1 hora conversando com o prefeito, nos atendeu, inclusive preocupado com projetos, preocupado com a questão política da cidade, fez várias perguntas sobre eleição, perguntas corriqueiras. O fato é que realmente espantou-nos a condição de que o prefeito se encontrava, em vista até dos boatos que tomavam conta do Nova Friburgo pelos últimos dias, inclusive várias notícias, e que realmente, graças a Deus, não se concretizaram. Então, o fato é que o prefeito encontra-se uma pessoa bastante ativa, participativa, e as informações são que, dentro de 3 ou 4 dias, ele terá uma alta hospitalar, para aí sim depois se recuperar a sua forma física e vigor para estar apto a assumir as condições que são inerentes ao cargo de prefeito. Esse é o nosso relato, vereador Isaac Demânio. Desculpa. Senhor presidente, aproveitar o ensejo, quero... na verdade, já foi dito a realidade de fato que aconteceu. Eu estive ontem em Niterói, levar meu carro, fazer uma revisão, e ia ficar mais de 4 horas ociosos lá. Eu liguei para assim, vocês já estão indo? Eu falei assim, deixa eu ir junto também, que eu quero visitar o prefeito, se assim for possível, e tive a felicidade de constatar que o doutor Renato aqui já bem disse, Vossa Excelência,
a real situação do estado de saúde do senhor. Vereador Isaac, e antes, o doutor Gustavo já tinha estado lá, o doutor Jesuíno Olive da Cunha já tinha estado lá também. Exatamente. E até porque, por conta das informações irresponsáveis que surgiram na nossa cidade, os boatos que foram plantados no meio da nossa sociedade, para que nós tivéssemos na real a impressão do que estava acontecendo. E realmente o prefeito estava muito bem, analisando, inclusive, uma planta da mudança de trânsito no Paissandu, sugerindo a construção de uma nova ponte. Eu já estou até adiantando o projeto do prefeito aqui, porque eu pude observar ele lá na sua análise, ficou pedindo a sua lapiseira. Então, ele está muito bem, debilitado por conta do que aconteceu. É um senhor de 85 anos de idade, então não era para ser diferente, mas bem, lúcido, com raciocínio lógico, conversando, conhecendo a todos. Então, não há esse alarde que foi feito. Ele realmente não existe. A coisa é grave, mas ele está realmente bem, lúcido, conhecendo a todos. Então, a realidade, é o que de fato acontece. E, se Deus quiser, em breve estaremos de volta aí com vereador, foi grave. Foi grave, né? Agora não. Agora não, né? Obrigado, doutor Renato, que é o especialista, me corrija mesmo, doutor Renato. Mas ficamos felizes de vermos ele bem. Até porque nosso irmão, nós somos cristãos, um ser humano, nós temos que levar nossa solidariedade. E o que aconteceu não foi bom, não é bom com ninguém, principalmente com o prefeito municipal, que é a autoridade número 1 do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Situação extremamente delicada, porque passa o nosso município já há algumas semanas em função desse acidente sofrido pelo prefeito Heródoto Pente Melo. E me honra muito participar de um legislativo onde a serenidade, o equilíbrio, a tranquilidade, decisões com fundamento e a iniciativa também de Vossa Excelência, juntamente com o doutor Renato, com a presença do vereador Isaac Demani, de visitarem o chefe do Executivo para poderem constatar em loco o real estado de saúde. Fundamental a presença do doutor Renato, que gostaria de reiterar as palavras de Vossa Excelência, profissional médico da mais alta competência no nosso município, e todas as decisões que o Legislativo tomou ao longo dessas últimas semanas, delicadas para a história política e administrativa do município, eu particularmente me sinto muito honrado de estar participando, porque eu entendo que, como já disse em outra ocasião, é um momento em que o equilíbrio e a serenidade precisam estar acima de quaisquer outras questões, e essa tem sido a marca, tem sido a diretriz do Legislativo. E, nesse sentido, eu quero parabenizar todos dessa casa, e particularmente a Vossa Excelência e os edis que estiveram na tarde de ontem, e desejar plena recuperação ao prefeito, para que ele possa retornar e continuar o exercício do mandato que ele foi sufragado nas urnas no ano de 2008, como a vontade popular. Como aconteceu agora recentemente, nas últimas eleições, no último domingo, políticos locais foram eleitos e também precisam ter os seus mandatos respeitados para que possam trabalhar em conjunto em prol do nosso município. Então, uma palavra aqui de honra e de agradecimento por participar dessa casa, que tem demonstrado um senso muito grande de equilíbrio e de serenidade. Muito obrigado. Senhor presidente, só quero agradecer, depois de ter formulado essa pergunta do doutor Renato Birrame, me satisfez muito a resposta, não só a mim, com certeza, a todos os pares, e principalmente aqueles que estão nas suas casas, ávidos pela informação de fonte segura, de fonte correta, com credibilidade, e Vossa Excelência, doutor Renato Birrame, tem essa credibilidade, o presidente dessa casa, o vereador Isaac Demani. Então, com certeza, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, que se sentem mais aliviados, mais tranquilos, porque nós temos encontrado nas ruas cidadãos que estão sem a informação e até mesmo buscando assistir os debates que acontecem nesta casa, esperando daqui partir alguma informação. E essa informação chegou hoje, então eu agradeço por ter o doutor Renato respondido a minha pergunta e parabenizo aí os membros dessa casa que estiveram lá. Vereador Jorge Carvalho, portanto, agora assim como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, após a explicação do presidente da Comissão de Saúde e de Vossa Excelência, bem como do vereador Isaac Demani, nós opinamos favoravelmente à concessão da licença. Vereador Isaac Demani. Acompanhe. Vereador Reinaldo Rodrigues. Após o depoimento do presidente da Comissão de Saúde, dos demais vereadores que fizeram lá essa visitação lá ao prefeito, e principalmente do Renato, por ser médico, por ser uma pessoa seríssima, um médico renomado, com certeza favorável. Vereador Manuel Martins.
A favor, senhor presidente. Analisando, o vereador Luciano Faria. Favorável, senhor presidente. Portanto, senhores vereadores, com os pareceres a favor, em votação, o projeto de autoria da mesa diretora 8508/010, que prorroga a licença médica do chefe do Executivo Municipal por mais 15 dias. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão, projeto de autoria do Executivo Municipal 7762, que altera a redação do inciso 3 do artigo 202 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 25/2006, com o propósito de ampliar o prazo para recolhimento do ITBI em relação às escrituras públicas lavradas em outro município da outras providências. Projeto de Lei Complementar Municipal altera a redação do inciso 3 do artigo 202 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar Municipal número 25/2006, com o propósito de ampliar o prazo para recolhimento do ITBI em relação às escrituras públicas lavradas em outro município e da outras providências. O prefeito municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar Municipal. Artigo 1º, inciso 3, do artigo 202 da Lei Complementar Municipal, número 25/2006, que institui o Código Tributário Municipal de Nova Friburgo, passa a vigir a seguinte redação. Inciso 3. Na transmissão, o objeto de instrumento público lavrado em outro município dentro de 180 dias corridos contados da data de sua lavratura. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina prefeito Heródoto Mendes de Mello. Obrigado, vereador. O projeto encontra-se com parecer a favor. Em discussão. Um destaque. Queria fazer um destaque na redação do texto. O texto propõe 180 dias. Eu estou baseado no artigo 195 do Regimento Interno, a proposição de destaque. 180 dias é uma dilatação de prazo muito grande. O contribuinte de Nova Friburgo não tem isso, tudo bem que está fora do município. Agora, poderia se diminuir esse prazo, né? Tudo bem que a gente concorda com a dilatação do prazo. Agora, um prazo de 180 dias, convenhamos, são 6 meses. É algo, o prazo atual são de 15 dias. Vereador. Então, senhor presidente... Nós vamos abrir a discussão, ver se Vossa Excelência... Aí Vossa Excelência pede uma parte, por gentileza. Sim, mas o destaque depois, então, para ser apreciado o destaque para uma redução... Não, aí seria uma emenda, vereador. Não sim, posso tratar dessa forma. Mas é o destaque Você de emenda. teria que formular uma emenda. Sim, o destaque é de uma emenda, nesse caso, que é previsível dentro do regimento interno. Nas casas legislativas, como na nossa, inclusive. Vereador, vamos nos ater ao nosso regimento, à nossa casa. Sim, mas se a gente toda hora ficar comparando Nova Friburgo, as outras câmaras, a gente começa a se perder. Vossa Excelência quer formular, então, a emenda, vereador? Sim, eu formulo. Então, nós vamos abrir... Tá, ok. Vamos abrir, então, 5 minutos de interrupção para que o vereador prepare a sua emenda. Retornando aos nossos trabalhos, tivemos uma interrupção para que o vereador apresentasse uma emenda. Vou apresentar agora ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para ver se existe a possibilidade de o parecer. Senhor presidente. Pois não, pois não. Eu vou retirar o projeto para melhor análise da emenda. Pois não. Portanto, retirado o projeto de autoria do Executivo Municipal 7762/010. Em primeira discussão, o projeto de autoria do vereador Jorge Carvalho e outros, que altera o artigo 80 da Lei Orgânica do município de Nova Friburgo e da outras providências.
Cito ao vereador Edson Flávio, que faça a leitura. Me encontro com a voz prejudicada, passar para o nobre vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Sérgio Xavier, requeremos na forma regimental e segundo o disposto no artigo 90, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, seja submetido ao douto plenário desta Casa Legislativa o seguinte projeto de a Lei Orgânica. Artigo 1º, fica alterada a redação do caput do artigo 80 da Lei Orgânica e passará a ter a seguinte redação. Artigo 80. O mandato da mesa diretora será de 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 2º. Fica mantida a norma constante no parágrafo único do mesmo artigo número 80 da Lei Orgânica. Artigo 3º. Esta lei orgânica entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Assina vereador Jorge Carvalho, vereador Manuel Martins, vereador Edson Flávio, vereador Marcelo Verli e vereador Reinaldo Rodrigues. E vereador Isaac Demani e vereador Luciano. Após a leitura, senhores vereadores, o projeto encontra-se com parecer a favor da Comissão de Constituição e Justiça. Após a leitura, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, pela ordem, primeira discussão, e esse projeto visa a reeleição da mesa diretora, como é feito nas demais casas e até no Poder Executivo. Mas, como é a primeira discussão, nós deixaremos para falar na segunda discussão e devolvo a Vossa Excelência a palavra. Não havendo mais discussão, em votação, voto nominal pelo quórum da Lei Orgânica, por regimento, força de regimento, vereador Marcelo Verli. Contra ou a favor? A favor. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Renato Abirramer. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Contrário com declaração de voto. Pois não, vereador. Dizer que me parece um casuísmo essa alteração, uma vez que ela tem ido e vindo. São várias alterações nesse artigo. Ora elege a mesa e renova o mandato, ora é proibida a renovação do mandato. Me parece que respirar um pouco mais, permitindo que outras pessoas ocupem os cargos da mesa, é vital para a democracia, é importante para que nós possamos ter uma condução mais democrática do processo, no sentido de que novas ideias também possam ser expressas dentro dessa Casa Legislativa. Portanto, eu justifico aqui o meu voto contrário dessa maneira. Vereador professor Pierre. Contrário com justificativa, senhor presidente. Rapidamente, por favor, vereador. A redação original da vedava. Depois, uma emenda de 98 permitiu reeleição. Depois, uma emenda de 2006 novamente vedou. E agora, uma nova emenda no mesmo caput. Eu penso que deveria ter uma reflexão maior, uma discussão maior sobre o tema. Então, num primeiro momento, eu voto contrário. Vereador Marcos Medeiros. Fazendo uma analogia aqui à reeleição para presidente, para governador, para prefeito, a gente é favorável, mas que tenha rotatividade com relação à própria mesa diretora, para que todos tenham a possibilidade. Vereador Luciano Faria. Favorável. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. A favor. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Edson Flávio. Favorável, senhor presidente. Presidente também vota a favor. Projeto, portanto, aprovado em primeira discussão, com 10 votos a favor e 2 votos contrários. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Só trazer um esclarecimento, que às vezes as colocações elas induzem a um entendimento diverso da realidade. Nós não estamos decidindo a reeleição da mesa diretora, mas a possibilidade de que haja uma reeleição. E isso, como já foi dito, é prerrogativa, uma prática do Senado Federal, de Câmara de Deputados, da Assembleia Legislativa. Agora, se será reeleita ou não, quais serão eleitos ou reeleitos, essa é uma decisão soberana do plenário e que será analisada no momento correto, só para que a gente não distorça exatamente aquilo que foi votado. Pois não, vereador. Senhores vereadores, em segunda discussão,
Em segunda discussão, projeto de autoria do vereador professor Pierre, 3083/09, que institui o Estatuto da Juventude de Nova Friburgo da outras providências. O projeto já foi lido em primeira discussão. Pergunto aos senhores vereadores se existe necessidade de nova leitura. Não havendo, em discussão. Considerando que eu já discuti o projeto em primeira discussão, juntamente com as propostas de emenda que existem, foram todas aprovadas pelos vereadores em primeira discussão, penso que não há qualquer necessidade de mais uma argumentação, tendo em vista que a matéria já é de conhecimento dos pares e foi, inclusive, muito elogiada por todos os companheiros vereadores, os quais eu agradeço na primeira oportunidade, e penso que agora cabe apenas a nós votarmos mais uma vez para sacramentarmos. Então, diante disso, não tem necessidade de uma segunda discussão. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão por unanimidade. Discussão única das indicações, de autoria do vereador Marcelo Verli, 8339 a 8344. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Manuel Martins, 8337 a 8338. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Cláudio Damião, 8393, 8395, 8424, 8426. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Vereador Marcos Medeiros, 8323, 8329, 8333, 8351, 8357, 8397. A 8403, 8434 a 8441. Pois não, vereador. A revitalização da rua Romualdo Machado, no Catacione, que é um pedido que toda a população daquele bairro faz, é a instalação de sinalização próxima ao supermercado Tio Dongo, porque ali tem um nó no trânsito em todos os momentos durante o dia. Uma reivindicação que eu fiquei muito tempo dentro da rodoviária, as pessoas pedem muito aumento de horário de ônibus para Muri, Vargem Alta, Maria Tereza, Floresta. Então, são indicações que eu ouvi durante esse tempo de campanha eleitoral, as reivindicações do povo, e eu transformo, assim como meus pares, em indicação. Então, é importante salientar estas indicações. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Marcos Medeiros. Indicações do vereador Isaac Demani, 8442, 8446. Senhor presidente, apenas destaco aqui algumas indicações que eu fiz para a comunidade lá do loteamento Maringá e Rio Grandino, solicitação de torre de telefonia celular, reparo nas ruas dos bairros e principalmente, senhor presidente, na esquina ali da Rua Libra com a Rua Asa Branca, há um grande terreno da prefeitura, inclusive um terreno está até em uma situação de abandono, onde perfeitamente poderia ser construída uma creche, que é uma reivindicação daquela comunidade, bem como uma área de lazer. Então, que isso vá ao senhor prefeito e que ele se sensibilize nessa indicação que eu faço para a construção de uma creche, uma área de lazer, ali no loteamento Maringá, na Rua Libra, com esquina com a Rua Asa Branca, um terreno enorme, vazio ali, que tem que ser ocupado com equipamento público para dar ali dignidade àquelas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Isaac Demani. Indicações do vereador Reinaldo Rodrigues, 8345, 8350, 8389 a 8392, 8420 a 8423. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador de São Flávio, 8330, 8332, 8334, 8336, 8358 a 8364, 8404, a 8410, 8427 a 8433. Pelo presidente. Pois não, vereador. Eu queria destacar aqui um pedido corriqueiro que chega nesta casa. Eu coloquei, mas nós sabemos que o Ministério Público tem impedido a construção de redutores de velocidade, denominado quebra-molas, no nosso município. Mas, ao mesmo tempo, não tem sido apresentada uma outra alternativa. Por exemplo, diversos bairros da cidade existem vias que têm trazido para escolas, para as crianças, muito perigo. Nova Suíça tem um setor ali, tem vários setores ali que levei até o superintendente da Altran lá no local, constatamos a velocidade que os veículos passam ali,
mas não se pode construir redutor de velocidade por determinação do Ministério Público. Aqui no centro da cidade, em frente ao Country Club, ali em frente à Igreja Assembleia de Deus Central, esse assunto é recorrente nesta casa. Os moradores daquela região ali, não só dali, moradores que vão para Olaria, Cônigo, Cascatinha, aquela região toda, já cansamos de ver graves acidentes, né, ocorridos ali em frente ao Country Club, e aquela via parece uma pista de corrida, principalmente nos dias de domingo, no sábado à noite, né, nas sextas-feiras à noite. Durante a semana até acontece menos devido ao tráfego intenso de automóveis. Só que não acontece nada, né? Parece que foi aprovado nessa casa, na legislatura passada, a colocação de radar eletrônico, né? Mas, até então, nós não vimos isso acontecer. Então, nós temos perdido muitas vidas porque o Ministério Público impede a construção de redutores de velocidade e, ao mesmo tempo, eu sei que quem tem o veículo não gosta do redutor de velocidade, mas muitos que têm o veículo também não obedecem os limites da lei de trânsito. E aí acontece que nós temos visto na cidade. Então, essa indicação que eu faço aqui, a 8.331, gostaria que o Executivo pudesse dar uma atenção maior nessa indicação. Ao mesmo tempo, eu coloquei também aqui, senhor presidente, infraestrutura para o loteamento Granja São Bernardo, Rui Sanglar. Na verdade, nós temos feito constantemente indicações de obras de infraestrutura em diversos bairros da cidade. Nós sabemos que a Prefeitura recebeu agora há pouco, do Governo do Estado, massa asfáltica, recebeu aí algum material, a Prefeitura comprou tratores, comprou caminhões, mas ao mesmo tempo nós temos alguns bairros aí, como Nova Suíça e o próprio Rui Sanglar, lá o Vale Radiante, que carecem urgentemente de pavimentação, de urbanização, porque o cidadão está passando um sufoco muito grande, daqui a pouquinho volta o período de chuvas e, mais uma vez, o cidadão fica transitando, os carros não conseguem transitar, o cidadão fica na lama. Quero, senhor presidente, também falar acerca de um pedido de pavimentação asfáltica que eu fiz aqui para a região de Campo do Coelho. Região de Campo do Coelho, ali no sítio Estrada dos Condac, no sítio dos Condac. Ali eu pedi a pavimentação, retirada de barreiras e construção de iluminação pública. Quando chega-se ali em Campo do Coelho, vai para a Estrada dos Condacs, as pessoas transitam ali por cerca de quase 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, sem iluminação pública e sem urbanização. Então, senhor presidente, é urgente que a Secretaria de Obras, que a Prefeitura Municipal possa viabilizar a melhor condição de vida dessas comunidades, porque nós estamos passando muitos problemas e não temos visto aí essas pavimentações acontecerem no tempo que nós precisamos. São essas as indicações que eu faço, senhor presidente. Obrigado aí e rogo a aprovação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Edson Flávio. Indicação do vereador Sérgio Xavier, 8396. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Pela ordem, senhor presidente. Só lembrar os senhores vereadores, antes que alguém pronuncie, que nós vamos ter a hora livre e eu vou abrir para todos, inclusive os candidatos que quiserem fazer um balanço aí. Nós vamos, como nós temos bastante tempo, né? Na verdade, a maioria já haviam se inscrito na ordem do dia. Vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de solicitar do líder do governo, vereador Jorge Carvalho. Eu tenho alguns projetos que foram para a audiência do Executivo e até agora não retornaram. Depois, se Vossa Excelência me permite, eu vou passar o número dos projetos, que Vossa Excelência possa interceder para que eu possa trazer para a votação. Caso contrário, eu vou me querer com a cópia, mas acredito que Vossa Excelência vai agilizar isso. Por outro lado, quero pedir licença a Vossa Excelência, não vou ficar por horário livre, porque tenho outro compromisso, mas na próxima reunião, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Pois não, vereador. Nós vamos, Vossa Excelência, quer? Vereador Marcos Medeiros. Chegou em minhas mãos a Lei Municipal número 3.867, que majora os valores de subvenção estabelecida pela Lei Municipal 3.837. Posso lê-la? Presidente, pela ordem antes do... Só um minutinho, vereador. Vereador, quer fazer... Porque nós não podemos mais abrir discussão nenhuma, né? Você sabe... Só a título de informação. Rapidamente, então, por favor. Para não perder o costume do rapidamente. Não podia ser diferente. Lei Municipal número 3.867.
a Câmara Municipal de Nova Friburgo decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Lei Municipal. Majora os valores de subvenção estabelecidos pela Lei Municipal 3.837, de 30 de dezembro de 2009 e dá outras providências. Artigo 1º. A subvenção que trata o artigo 1º da Lei Municipal número 3.837, de 30 de dezembro de 2010, será majorada nos valores abaixo destinados às seguintes entidades de assistência social. Primeiro, Ação Social Anchieta, R$ 18.020. 2. Grupo de Promoção Humana, GPH, R$ 9.350. 3. Associação de Pais e Amigos do Educando, AFAP, R$ 10.520. 4. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, R$ 13.000. 5. Creche Colmeia do Senhor, R$ 37.400. Vou repetir, porque essa era o pedido de informação. 5. Creche Colmeia do Senhor, R$ 37.400. 6. Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, R$ 5.800. Artigo 2º, permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal número 3.837, de 30 de dezembro de 2009. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Friburgo, 6 de outubro. Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito em exercício. Vereador Sérgio Xavier, presidente. Marcelo Verli, primeiro vice-presidente. Manuel Martins, segundo vice. Edson Flávio, primeiro secretário. Reinaldo, segundo secretário. Autoria, Poder Executivo. Rapidamente, da mesma forma que, mais uma vez, o presidente peça que assim eu o faça. Muito obrigado, vereador. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Ótimo. Daremos, pois não, vereador? Como não vou ficar para a hora livre, o vereador Edson Flávio pediu que eu cedesse o tempo. Então, já parabenizando pelo excelente desempenho na última eleição, tá? Cedo meu tempo para Vossa Excelência. Agradeço, vereador. Vamos começar, portanto, pelo vereador professor Pierre, que terá 7 minutos, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, estamos entre o dia 5 de outubro, Dia Mundial do Professor, e o dia 15 de outubro, Dia do Professor. E hoje não há como não lançar um grito pela educação e pelo professor. Um grito baseado em Eduardo Munch, autor de um dos quadros mais famosos do século XIX, O Grito. E começo por mencionar Albert Einstein, que disse: se um dia tiver que escolher entre o mundo e o professor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o professor. Mas se escolher o professor, com ele você conquistará o mundo. Se Albert Einstein, o maior dos gênios, disse isso, por que tanta antítese da sabedoria quando se fala de governos como o estadual? Eu começo pelo governo estadual do senhor Sérgio Cabral, infelizmente reeleito, porque do ponto de vista da educação foi um assinte, um absurdo. Agora o novo secretário de Educação disse: educação é negócio. Começou muito bem, para não dizer o contrário. Começou muito mal, porque educação não é negócio. Nós temos professores recebendo um salário em torno de R$600. Um ar-condicionado alugado que não funciona custa R$900 aos cofres públicos do Estado que nós pagamos, e vale mais do que um professor. Temos terceirização, precarização, falta de funcionários, retirada de orientadores educacionais e pedagógicos das escolas do Estado. É inadmissível o aumento que se falou tanto no período eleitoral na televisão. Aumentei o salário. Sabe qual foi o aumento mensal? As pessoas não sabem. Equivale a 10 mariolas de 20 centavos, 25 centavos por mês. Equivale a um bife de carne de segunda por mês. Esse é o aumento que o governo do Estado deu ao professor. Isso é aumento. Sequer chega ao valor de uma revisão geral anual, que nós não temos, que é garantido pelo inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República. Então, é um absurdo. É um absurdo.
independentemente da condição partidária, porque foi rasgar a história de Brizola, de Darcy Ribeiro. Inadmissível. Foi o único candidato que não falou de Brizola e Darcy Ribeiro, todos os outros falaram. Como estão nossas escolas, o Jamil Ojai está para ter um turno agora inativado, por falta de professores e profissionais. Os banheiros estão imundos porque não tem gente para limpar, há teias de aranha pelas escolas. E isso é investir em educação, isso é investir no professor, isso é investir nos demais profissionais. É caótico, não é à toa o resultado. Foi o penúltimo lugar na avaliação do país. Como professor, eu não posso admitir isso, porque aqui, quando eu não falo como vereador, eu falo como professor que representa uma categoria e que chora e sofre todo dia pela maneira como se trata o professor. Nossa missão tem sido relegada pelos governos, tem sido diminuída. Até quando? Todos os países que investirem em educação tiveram evolução. Por que o nosso não investe adequadamente? E o nosso Estado como está? E os nossos jovens? Os nossos estudantes? Nós ouvimos todos, numa sala da Secretaria de Educação, ouvir o subsecretário de Educação dizer que o professor já ganha muito ganhando R$600. Não dá para engolir isso. Não dá para engolir. Quando a gente chega ao nosso município, a situação é alarmante. Nem digo que é culpa da Secretaria de Educação. A questão toda é administrativa da prefeitura, que tem um inchaço na folha de pagamento, que não permite ter professor em determinadas escolas. Tem escolas que não tem professor de inglês. A Secretaria de Educação está amarrada. Primeiro com essa celeuma de concursos. E agora, como é que fica? E a educação de qualidade que sempre se fala nas campanhas eleitorais. É inadmissível chegarmos ao século XXI e os profissionais de educação estão sendo tratados como estão. E falo aqui também pelas merendeiras, pelas auxiliares de creche, que não tiveram a redução da sua carga horária. Por que isso? Agora uma carência, uma lacuna. Eu não sei qual será o futuro da educação de nosso estado, de nosso município. É de dignar. Eu não posso admitir que um professor seja tratado como vem tratado, sofrendo violência nas escolas, mas a maior violência que ele sofre é o descaso dos governos. E aqui é que se denunciar, sim, essa máquina de propaganda eleitoral e de poder econômico, que engana todo mundo. Quantas escolas o Estado construiu em 4 anos? 4 escolas. Brizola, em 4 anos no Rio Grande do Sul, construiu 6.302 escolas. 503 CIEPs no estado do Rio de Janeiro. Esse sim olhou para a educação, olhou para as nossas crianças, olhou para os profissionais de educação. E é lastimável, Dia Mundial do Professor. E agora, dia 15, que se aproxima. Uma parte, vereador. Com certeza, vereador. Essa situação. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela análise correta que faz da questão educacional. E realmente a educação tem que ser prioridade. Assim eu fiz quando fui secretário de Educação. Lógico, com o apoio do prefeito, naquele momento foi possível fazer, porque às vezes o secretário quer fazer e não tem a condição de realizar dentro da questão orçamentária. Com certeza. Não é? Então, nós lamentamos essa situação do Estado, da forma como é tratada a Secretaria de Educação, e nós temos esperança que no próximo governo, na próxima gestão do governador Sérgio Cabral, ele possa mudar isso. Agora, há necessidade também dos partidos políticos cobrarem,
que o partido de Vossa Excelência também é aliado do governador Sérgio Cabral, que é do meu partido. Então, fazem essas alianças sem princípios. Com certeza. A aliança tem que ser feita em cima de princípio. Acordo político é em cima de princípio. Porque o que aconteceu? Uma infinidade de partidos apoiando o governador e partidos apoiando o governador afrontando o seu próprio estatuto. Não é? Afrontando a forma como eles foram criados. Porque quando nós assinamos uma ficha de filiação partidária, tem um item lá que é muito importante. Declaro respeitar e cumprir o estatuto do partido. Então, quando você vai fazer um acordo político, tem que saber como é que vai andar esse governo. Então, é um discurso de reflexão que Vossa Excelência faz, mas que todos os partidos da base aliada do governador Sérgio Cabral são responsáveis por esses desmandos. Com certeza, nesse sentido, vereador, agradeço a Vossa Excelência. Eu também assino embaixo. Conclua, por favor. Porque é rasgar a história da educação, do legado de Darcy Ribeiro de Brizola. Isso foi questionado, isso foi combatido, mas fomos voto vencido. Fomos voto vencido. Eu não vou me calar, porque o estatuto do meu partido, a Carta de Lisboa, pregou educação como base. E se continuar como está, e depois do que eu ouvi ontem, do educação ser negócio, sinceramente, é rasgar a história da educação de qualidade no país. E contra essa causa, não há como você ficar contrário. Como ficar contrário à causa da educação de qualidade pública em tempo integral? Só um louco ficaria assim. Infelizmente, não é porque ganhou a eleição, que eu poderia muito bem tirar vantagem, mas eu estou pela causa, pelos professores, estou aqui pelos alunos e não por governos. Conclua, vereador. Estou concluindo, senhor presidente. Isaac Newton também disse: grandes são meus mestres, sobre os ombros dos quais eu pude me erguer. Então, é nesse sentido que concluo, indignado com o olhar da educação, tanto estadual quanto a falta de prioridade específica do governo. Eu tiro aqui a situação, como Vossa Excelência bem aventou, muita coisa não passa pela Secretaria de Educação, muita coisa, sobretudo de pessoal, de valorização salarial. Então, fica aqui o meu grito: professores, companheiros, univos, vamos nos unir. Chega de tanto distrato conosco. O nosso radical é profeta, da mesma forma professor. É o radical de nossa palavra. Deve ser, portanto, o radical de nossa ação. Vamos anunciar e denunciar. E vamos construir, de mãos dadas, uma nova etapa, unidos por nós, pelos alunos, pelas famílias, pelo país. Senão não haverá futuro. Conclua, por favor. Estão cremando os cérebros de nossos estudantes. Não podemos mais admitir isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Manuel Martins, Vossa Excelência também dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, eu queria, senhor presidente, levar conhecimento dos senhores vereadores um grupo de, eu não sei como se dá o nome, de bandido, de ladrão, o que é. A semana passada, no dia 20 de setembro, uma senhora moradora lá em Pilões foi lesada com R$30 mil por 2 pessoas aqui em Nova Friburgo. Chegou uma senhora pedindo ajuda a ela. E ela simples, coitada, moradora lá do interior, disse que não sabia ler, sabe, sei ler, mas não estou com os óculos aqui. E logo apareceu em seguida um cidadão se prontificando em ajudar essa pessoa, e em seguida deu ela não sabe se é ela não sabe o que deu a ela para ela comer.
e dali para frente ela não viu mais o que aconteceu. Levaram ela no Banco do Brasil, retiraram da conta poupança dela R$15.000, colocou essa mesma senhora no carro, foi no Banco Itaú do Ceasa, retirou mais R$15.000 e deixou ela por lá, não sabendo o que ela fazia. Ela demorou a voltar a se lembrar quem era ela. Essas pessoas retiraram, Jorge Carvalho, da mão dela a aliança. Ela não percebeu, só percebeu quando chegou em casa estava sem aliança. Então, eu quero alertar a população de Nova Friburgo que tenha muito cuidado com essas pessoas, porque o que foi feito... Vereador Manuel, permite uma parte? Como é o prazer, vereador? Esse fato é recorrente. Eu tive um amigo que acontece exatamente isso que o Vossa Excelência relatou. É preciso alertar a população de Friburgo para evitar esses golpes que se sucedem aí a cada dia. A gente lamenta isso. E, segundo a moradora, o que pode ajudar ela é a câmera, porque a pessoa, o cidadão, foi ao Banco do Brasil junto com ela e ajudou ela a retirar o dinheiro do caixa eletrônico, porque ela nem ia retirar o dinheiro do caixa eletrônico, ela sabia. Então, a gente lamenta isso, porque é tão difícil ganhar um dinheiro. Uma senhora produtora rural, trabalhadora, honestíssima, não quero aqui dizer o nome dela para resguardar ela, mas vou fazer um alerta a toda a população de Nova Friburgo que fique bem atento a essas pessoas. São pessoas que não servem. Eu acho que a pessoa que não serve para viver, não serve para viver, não vive para viver. Então, eu acho que é lamentável o que veio acontecer.